Hoje, bem-vindo ao fechamento. Obrigado, Rizek, Denilson, Eric, Felipe. Cara, assim, eu desde o tempo quando eu jogava, alguns jogadores no treino batiam cavadinha. Treinei muito pênalti com o Felipe também. Ficar assim, bolado. No treino. Ficar bolado. No treino. Você não vai bater assim no jogo. Mas isso que eu falava, vai bater no jogo? Beleza, eu vou pular aqui, vou me esborrachar no chão, vou cair, vou levantar, mas tu vai bater no jogo tranquilo. Mas assim, eu não vejo ganho técnico, sabe, cara? Eu não vejo ganho técnico, porque tu bater no meio é uma coisa, tu bater alto é uma coisa, tu bater forte, tu dá aquela segurada no movimento e só virar o pé que nem o Jorginho bate, o Dourado batia, ok. Agora, cavadinha, pra mim, não tem sentido, é muito risco, cara. Pra mim é muito mais por... Humilhar o goleiro. Eu acho que é uma vaidade do jogador, cara. Eu acho que é vaidade do jogador bater desse Agora, jeito, respeito cara. quem bate o Djalma. O Djalma batia 30, acertava 28. Beleza. Mas eu acho que era uma época em que os goleiros também estavam... Final da Copa. O Buffon, o Zidane. Exato. Mas, assim, até o Zidane, mas assim, essa época que o Djalminho e o Marcelinho faziam muito essa... devagarinho assim, era uma época em que os goleiros ainda não estavam também tão eficientes como pegadores de pênalti. O número de goleiros defendendo o pênalti é absurdo hoje em dia. É absurdo. Então o risco de você bater contra um goleiro grande como é o Rossi, eu concordo com o Praz, assim, eu acho que é um risco muito desnecessário você bater assim um pênalti, cara. Muito o Louco Abreu fez contra a Gana, quartas de final da Copa do Mundo. Já tinha feito contra o Bruno, né? Sim. Na final do Campeonato Carioca. Aí bateu em loucura, na Copa, né? Valendo vaga na semi da Copa do Mundo. O Zidane fez na final da Copa contra o Buffon. O saldo do Yuri Alberto hoje, Felipe. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Primeiro tempo terrível, cavadinha. Segundo, ele faz o gol. O saldo do Yuri hoje, como é que ele sai da Neoquímica Arena hoje? Acho que assim, sai com um saldo negativo. Negativo porque além da cavadinha, e assim, eu não gosto de criticar cavadinhas, porque quando faz é coisa maravilhosa, perdeu, foi uma decisão que ele tomou naquele momento, né? Decisão equivocada, mas ele perdeu alguns gols depois da cavadinha, que poderia inclusive ter matado o jogo no primeiro tempo. Exato. Eu tava depois do primeiro tempo, eu falei, nossa, esse não é o Flamengo que a gente está acostumado a ver. E aí você tem que tomar o cuidado realmente e ser prudente no jogo contra o Flamengo. Um gigante do nosso futebol. Um time que é pleno de craques. Não é à toa que no segundo tempo, depois que o Corinthians fez o gol, o Flamengo mudou completamente. Parecia aquele Flamengo realmente que nós estamos acostumados a ver. Então, faltou muito, realmente foi o que ele fez no primeiro tempo. Os gols perdidos, a cavadinha e os gols perdidos, que poderiam de fato ter matado o jogo. E o Felipe Melo, treinador, Felipe, se tu tem um caso desse no teu time, tu vê que o cara treinou uma ou outra vez a cobrança, tu conversa com o cara ou tu dá liberdade total pro cara? Eu vou dar liberdade total pra decidir, só que tem que treinar. Tem que treinar. Se ele chegar e treinar a cavada, ele vai treinar. Se ele chegar e perder, vai estar tranquilo, não tem problema nenhum. Porque eu sei que ele está treinando para aquilo. Não pode ser um capricho, como falamos aqui. Se é um cara que não está acostumado a bater... E assim, se vê que o Yuri... E eu sou um exímio, um cara que gosta de elogiar o trabalho dele. Mesmo no momento que ele passou momentos ruins. O gol que ele fez foi um baita gol hoje. Baita gol. Ele se superou várias vezes no Corinthians. Se superou várias vezes. Então, assim, é verdade. Você vê, na hora que ele corre pra bater o pênalti, ele muda totalmente a maneira que ele vai correr. Que ele corre muito rápido. Ele já tinha batido algum pênalti assim? Eu não me lembro. O último pênalti que ele havia batido pelo Corinthians, ele perdeu. Mas não foi cavando. Não foi cavando. A expressão facial dele... Eu não lembro de cavadinha do Yuri. Exato. Na disputa contra os Estudiantes e percebeu alguma coisa, algum movimento que o Rossi sai um pouco antes. Mas bate no meio, daí não bate, então eu digo, eu não sei se ele ficou, assim, alguma coisa, pra você num jogo desse, cavar daquele jeito que ele cavou, alguma coisa deve ter passado na cabeça dele em relação ao Rossi, eu acho. Algum movimento, alguma coisa. Eu acho que ele mudou na corrida. Na corrida? Eu acho que ele toma a decisão da cavadinha na corrida. Eu acho que ele não sai pensando em dar a cavadinha. Eu acho que ele muda na corrida. Então, é pior pelo gesto ainda, dele. Mas então, ele saiu muito rápido. Justamente, Justamente pelo gesto dele, eu tenho convicção que ele saiu... Já pensando em cavar. Eu vou induzi-lo, assim, o cara pensar que eu vou dar um chute pancada. forte, uma pancada. Esses malucos que cavam, eles devem pensar antes, não é possível que o cara vai porque na corrida. Eu cavei uma vez. Eu tava na Juventus, a minha família tava toda no estádio. Foi contra o Leite, se não me engano, para o italiano, pediu o Del Piero pra bater. Deixa eu bater, bate. Quanto estava o jogo, você lembra? O jogo foi uns 5. Eu nunca bati naquele jeito, só que eu tinha treinado, eu treinei umas 4 vezes, se tiver um pênalti, eu vou pedir bater e vou cavar. E eu cavei, como eu não estava acostumado, foi uma cavada assim que a bola quase não saiu, foi muito devagar. Foi muito devagar, por quê? Porque eu realmente... Entrou? E eu saí correndo, foi gol, e eu saí correndo, como ele, fui muito rápido pra bola, como se eu fosse dar um chute forte. E aí o goleiro pulou onde eu tive a felicidade de fazer o gol, mas assim...
Quem não tá acostumado, meu irmão, é difícil. Cara, e foi tão ridículo, porque o Rossi tá no chão e ele ainda agarra a bola no chão. Sentado. Olhando pra cara dele. Sentado, né? Agora, olha só, é óbvio que a cavadinha é muito assunto. Agora, o Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol, Sim. deitou no jogo, né? Eu acho que são duas análises que a gente tem Dominou que fazer. completamente o Por jogo. que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista Você não acha assim, ó, quando o Corinthians dominou o jogo, o primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0, não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. Tranquilamente. E aí o Flamengo, Com 2 a 0 quando dominou os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. 2 gols. Que eu acho que diz muito sobre a diferença de qualidade dos dois que times. parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol. Né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Neoquímica. Pareceu, a favor do Corinthians. O primeiro tempo, o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia, e o Flamengo parecia um time cansado. Isso aí, eu também. Essa é a verdade. Porque, como que é a jogada, a transição do Corinthians que saiu pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, Espaçado, né? ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio campo. O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo jogar. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Tem a ver com a semana cheia do Corinthians, né? O Corinthians ele não joga durante a semana, o Flamengo joga a Libertadores, que a gente falou, aquele jogo de loucura, né? De fisicamente o Flamengo exigiu demais do Flamengo a questão física. O Corinthians treina com muita intensidade e o Dorival deve ter pensado, a gente tem que colocar intensidade e faltou o Ricardinho até falou, né? O Corinthians produziu muito, mas ele não converteu, não fez o resultado, porque se o Corinthians consegue fazer o resultado, quando então ainda é intenso dentro de campo, o Flamengo não consegue virar. Porque o Corinthians descansa a semana toda, joga muito intenso no primeiro tempo até fazer o gol. E aí depois do gol tira um pouco o pé, e aí o Flamengo tem uma imagem do banco de reserva que aparece o Alexandro, o Pedro e o Jorginho. Isso porque o Pedro não entrou. E o Pedro não entrou. Cebolinha também não. E o Cebolinha também. Mas o segundo Cebolinha, tempo, Danilo. o Corinthians, tudo bem. Eu até entendo que não dá pra fazer, de repente, por mais que ele tenha treinado toda semana, tenha descansado, não dá pra você fazer 90 minutos com intensidade, marcando alto. Mas que não precise fazer a intensidade do terço final, que você começa a fazer intensidade já no atacante. Recua linhas. Sabe, dá 2 passinhos para trás e pega uma intensidade da metade do campo. O Flamengo não pode, de repente, chegar na metade, no terço final do campo e o Corinthians não marcar. Foi o que aconteceu. O Flamengo começou a ter posse de bola, começou a ganhar campo, começou a propor jogo, começou a gostar do jogo, movimentação, e o Corinthians parecia parado. Tanto tem uma jogada que o Bruno Henrique pega, ele passa com muita facilidade do zagueiro do Corinthians, do Gustavo Henrique. Então, assim... Mateuzinho não passava do meio. Exatamente. Aí que eu acho que a qualidade dos elencos pesa muito. Primeira questão básica, como a gente comentou, você domina o jogo e aí você não mata porque você não tem tanta qualidade, você proporciona ao time melhor em 30 minutos de jantar. E as alterações, cara, eu não tô exagerando, eu acho que elas pioraram o Corinthians, porque o Dorival não tem o banco do Flamengo. Então, ó, ele tirou o Martinez, colocou o Angileri, né? Tirou o Maicon, colocou o Rian. A única que eu acho que melhorou foi o Vitinho, que demorou pra entrar. Tirou o Breno Bidon, colocou o Vitinho. Tirou o Guinegão, colocou o Thales Magno. Você pega o Flamengo, entraram Luiz Araújo, Plata, Jorginho. Cara, é outro nível. Das 5 substituições que o Felipe fez, é outro nível. Os 5 que o Felipe fez, 4 são jogadores de seleção. Danilo, Alexandre da seleção brasileira, o Plata da equatoriana, o Jorginho, campeão da Eurocopa pela Itália, e entrou o Luiz Araújo, que não é jogador de seleção, mas é um jogador que seria titular em muitos times do futebol brasileiro. E a primeira bola que cai no pé do Arrascaeta. Agora eu acho que teve uma mudança. E não estava jogando bem, né? É o que eu falei do Arrascaeta. Nós falávamos antes do craque, né? O Arrascaeta não fez um grande jogo, aí foi lá e pum, craque, fez o gol, 18 gols no campeonato, na temporada. Aí você pega, acho que no campeonato, 14 gols no campeonato. Aí você pega o Samuel Lino, também não estava jogando pouco bem. Estava jogando bem. Jogou mal hoje, Samuel Lino. Inclusive jogou mal. Acho que, assim, você espera muito mais desse atleta. Eu mesmo espero muito mais desse atleta. Eu vi esse os atleta dois no Atlético últimos de jogos Madrid, dele não foram bons. e ele é muito bom jogador. Ele é jogador nível de seleção brasileira. Precisa melhorar ainda, precisa mostrar para que veio. Jogou 2 jogos acima
do nível realmente que ele pode jogar. Hoje não foi bem, mas fez a jogada que saiu o gol do Arrascaeta. Então, assim, é um time... O Saúl sentiu o ritmo. Então, eu acho que o Dorival, do meio da semana. O Felipe fez uma mexida no segundo tempo que foi interessante, assim. O primeiro tempo começou com o Saúl mais na frente e o De La Cruz mais atrás. No segundo tempo ele inverteu. Ele trouxe o Saúl para primeiro volante e deu mais campo pro De La Cruz, com mais dinâmica. Eu acho que já melhorou um pouco. E ele trouxe o Carrascal, pelo menos assim eu vendo, mais para perto do Arrascaeta, mais próximo. E aí o Flamengo conseguiu preencher mais aquele setor ali com o De La Cruz, com a Arrascaeta e com o Carrascal. E começou a envolver o Corinthians. Gramado bom, qualidade de passe, troca de passe. Então, várias vezes o Flamengo chegou tocando muito e abria. No primeiro tempo, tocando e abria. E conseguiu fazer o primeiro gol assim. O Corinthians não conseguia segurar a bola. Já não conseguia mais. Mas a pior é do Pato. Porque ali o Yuri Alberto podia se recuperar no jogo, fez um gol, podia ter dado de vitória. O Pato era decisão por pênalti, né? Ele não tinha como depois corrigir. Tanto é que o Corinthians sai fora pro Grêmio nessa Copa do Brasil. E contra o Dida, né, filho? Você tem que ter muita audácia pra fazer isso. Contra o Rossi também, cara. O Dida que conhecia ele, né? Exato. Pra mim, Pato. Cara, A isso enquete, aí né, marca a carreira de um jogador. O Pato ficou marcado por isso, foi embora do Corinthians. E a enquete tá dando Yuri Alberto ali com 78%. Porque a memória recente Agora, no irmão. momento, né? E se ele faz aquele gol ali, o jogo terminava 2-2, pô. Teoricamente, né? Teoricamente. A gente ficou debatendo durante o jogo e levamos os assuntos para a transmissão do Premier. O que o Dorival faz? Tira o jogador, porque assim, ele claramente sentiu. Tira o jogador, espera o intervalo, e ele só tinha gente pior do que o Yuri no banco. Sentiu que ele chorou quando fez o gol, Exato. né? Ele estava realmente com aquilo... Bem lembrado, bem lembrado. Exatamente. É uma pergunta essencial. O que aconteceu no intervalo? Como é que foi a cobrança? O que foi conversado? O que vocês imaginam que tenha acontecido no intervalo? O que eu imagino é o Dorival dando incentivo pro Yuri Alberto. Volta lá, o jogo continua, você é importante. Eu imagino que ele tenha tido palavras de incentivo naquele momento. Pode ser que durante a semana ele chame o Yuri Alberto e fale: Yuri Alberto, você tá de sacanagem comigo. Não dá pra fazer isso. Você não treina assim, então você não tem que fazer no jogo. Mas no intervalo, ele deve ter dado apoio pro Yuri Alberto. Tanto o treinador quanto os jogadores. Eu tenho certeza que ele deu apoio. É o que eu faria e é o que 99% dos treinadores fariam também. É um jogador que é muito importante. Tanto que depois fez o gol do Corinthians. Ele é muito importante. Não é porque é uma decisão equivocada que tem que tacar pedra no Yuri Alberto. Então, eu tenho total certeza de que o Dorival no vestiário falou: olha, tá tranquilo, volta lá que você vai fazer o gol, você tá ajudando a gente, continua correndo, continua lutando que o gol vai sair. E pensando na situação, né? O que traria de positivo ele pressionar o moleque ou dar duro no moleque? Nada. Né? Nada. Ele precisaria do, que nem o Rias falou, só tinha gente de qualidade inferior a ele no banco. Se tem um cara de qualidade igual, beleza. Mas não, ele precisava do Yuri Alberto no segundo tempo. Então acho que ele fez isso também. Ele tentou criar uma dinâmica dentro do vestiário para dar tranquilidade pro Yuri Alberto voltar. Agora, durante a semana, certeza que ele vai ter uma conversa com ele. Se ele tira e vocês, o Yuri, jogadores? É que ele perde o Yuri pro resto do campeonato. Perfeito, eu também acho. Ele arrebenta com o emocional do cara. E vocês, jogadores, você se põe na pele de um jogador do Corinthians hoje. O que você falaria pro Yuri Alberto no intervalo? Falaria nada, Rizek. Nada? De verdade, não falaria nada. Porque o Yuri Alberto já ajudou tanto o Corinthians. Nos piores momentos do Corinthians, o Yuri Alberto ia lá e decidia jogos. Aqui ele perde muitos gols. Mas ele já fez tantos gols importantes e ajudou tanto o Corinthians que os companheiros, nesse momento, não vão chegar nele e falar: cara, pô, que sacanagem que você fez com a gente. O pênalti que você bateu, não pode bater pênalti assim. Até por convivência dentro do vestiário, temos dois ex-jogadores aqui. Essa narrativa dentro do vestiário, ela acontece dessa forma. A não ser se você tem um vestiário ou se você tem dentro do campo, os 11 jogadores que saíram hoje para dentro do campo, quem é maior que o Yuri Alberto ali dentro de uma hierarquia? O Hugo Souza, de repente, o goleiro? Ah, ninguém. Acho que não tem ninguém assim na hierarquia. O Garro que não jogou. O Garro, porque se você tem 4, 5 jogadores ali de hierarquia, personalidade, aí pode ser que o Yuri Alberto nem bateria o pênalti dessa forma. Então, como ele se sente dentro de uma hierarquia o mais importante, ele se sentiu confiante em bater o pênalti daquela forma. Sabe o que eu acho? Que se ele não corresse dentro de campo, aí sim. Se ele não corre dentro de campo, ia ter cobrança. Pô, você não corre, tá de sacanagem dentro de campo, é uma lesma danada, ainda vai bater o pênalti dessa maneira? Agora é um cara que estudou pro time. É um cara que muitas vezes ele é o zagueiro lá na frente, pô. Começa fazendo a primeira pressão, o cara que se doa ao máximo, vem atrás, rouba a bola. Então, assim, eu também jamais iria falar com um atleta como esse. O gol que ele fez é um gol, assim... Não, além de fazer gol. Mas é um cara que trabalha muito velocidade, bateu de canhota. Por isso eu tô curioso pelo intervalo, porque assim, o primeiro tempo dele foi terrível. Claramente aquilo mexeu com o cara. Foi terrível o primeiro tempo. E ele volta no segundo tempo e logo de cara faz um baita gol. Contra um zagueiro de seleção brasileira, que é o Léo Ortiz. É um chute dele de canhota na trave. Verdade.
Sim, que dá o rebote, o Bidon sofre o pênalti do Léo Pereira, né? Cara, assim, é uma decisão errada que você toma que te marca às vezes, né? Então agora ele vai ter que trabalhar bem isso. Ele é um garoto que já deu a volta por cima no próprio Corinthians, cansou de falar, deu entrevistas que usou de terapia, que teve a saúde mental abalada e precisou de terapia para dar a volta por cima. Ele é um garoto que, tem essa força interior para dar a volta por cima. Eu acho que ele vai passar por essa fase, assim. Agora, é importante que ele tenha respaldo interno, assim, como o Felipe falou. Ele é um jogador que se dedica pra caramba, assim. Se ele não é o melhor jogador do Corinthians, é ele e o Garro no ano, né? E o Carrilho machucou. E o Hugo. Hã? E o Hugo. O goleiro. O goleiro, o goleiro também tá muito bem. Jogador de linha, assim, é o Yuri e o Garro, cara. O Memphis Depay errando um pênalti assim na situação do Yuri agora. Mas ele acabou. Nesse jogo. Não, sim, contra o Mirassol que a gente mostrou ali, né? Na situação de hoje. Volta também, né? Perderam também. Na situação de hoje, se fosse o Memphis Depay, seria que teria uma cobrança maior? Teria. Se fosse o segundo? Se ele já tivesse cavado um e... Não, se fosse o primeiro, também teria a mesma cobrança que tá tendo. E é um jogo em casa, né, cara? Grande, contra o Flamengo. Assim, tava jogando bem. Jogando bem, Muito né, bem. cara? Assim... O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom o primeiro Mas tempo. então, isso não é atenuante pro erro dele, Não, é agravante, né? Porque assim, a gente tá aqui, a gente concorda, acho que se o Corinthians tivesse aproveitado melhor as situações do primeiro tempo, o jogo do segundo tempo poderia ser outro, né? Completamente. Porque a diferença foi essa, o Corinthians não aproveitou no melhor momento dele no partido e o Flamengo aproveitou. Nos 30 minutos que foi superior, aproveitou. E contra times assim, cara, do tipo do Flamengo, na fase complementar, se tu tiver chance, tu tem que fazer gol, cara, senão é por isso. A gente tava falando disso lá na redação. E o Flamengo se contentar com um ponto, Sim. mas não, né? O Flamengo foi atrás dos 3 e buscou os 3. O Flamengo sai do nada, que foi o primeiro tempo, para escalar uma vitória de virada importante, mais uma vez com um personagem importante, o Arrascaeta. Que ano que esse cara tá fazendo? Ele tá num nível altíssimo. Outro dia a gente conversou se é melhor, igual a 2019. Eu acho muito complicado falar nesse tipo de coisa, porque faz muito tempo, né? Mas, obviamente, como todos estamos mais velhos desde 2019, o De Arrascaeta, apesar de treinar todo dia, também está. E ele tem se mantido saudável. O Flamengo meio que aprendeu a cuidar dele para que ele esteja em campo nas tardes ou noites mais importantes. Porque imaginar que ele vai jogar todas é inviável. Aliás, ninguém joga todas, né? Sim. Por mais jovem que seja e melhor que seja o estado físico. Mas o De Arrascaeta, ao longo do seu período no Flamengo, esteve durante muito tempo, em várias temporadas, fora de combate por causa de lesões diversas, uma aparentemente crônica que ele tem, mas que neste momento me parece em manutenção, digamos. Não o atrapalha. Ele continua sendo decisivo. Ele precisa estar em campo. Mas em alguns momentos ele esteve em campo, mas não brilhou. Atualmente ele brilha com uma frequência que é surpreendente mesmo, pela idade dele e por tudo que a gente conhece desse jogador. Agora, falando um pouco do Corinthians, o primeiro tempo mostrou, e não é a primeira vez que isso acontece, que o Corinthians é capaz de competir contra o alto nível sem os seus melhores jogadores. Porque durante muito tempo se disse, sem esses jogadores o time é muito pior, não tem condição de competir, não tem aquilo que é necessário tecnicamente para vencer até adversários médios. Isso não é verdade. Sim. O primeiro tempo mostrou que o Corinthians sabe marcar, o que é uma tarefa da qual não se depende do Memphis e do Garro, mas com a bola sabe ser perigoso. A quantidade de gols que foi oferecida ao Yuri Alberto no primeiro tempo do jogo de hoje, Nossa, impressionante. entre elas a penalidade, deveria ser suficiente para o Corinthians vencer o jogo. Ou se colocar em uma posição muito próxima da vitória. Não foi o que aconteceu, porque no segundo tempo, entre aspas, a verdade apareceu, porque o Flamengo não tem um banco de reservas. O Flamengo tem uma reserva técnica que fica no banco porque só podem jogar 10 jogadores de linha. É por isso. Senão esses jogadores seriam titulares. Sim. Como seriam titulares na enorme maioria dos outros clubes da Série Dá A. para formar outro time para competir com o próprio Flamengo. Entre eles o Palmeiras e o Flamengo. Sim. E o Cruzeiro, que são os times que, entre aspas, brigam pelo troféu. Embora o Cruzeiro eu sempre mantenha num degrau abaixo Vamos se enfrentar semana que vem. do Palmeiras. Grande jogo. Mas no momento em que o Felipe Luiz acerta a marcação, corrigindo o problema que o Jailson descreveu com precisão no comentário dele, o Flamengo toma conta do meio de campo e, consequentemente, toma conta do jogo. E aí, assim,
o resultado de não vitória do Corinthians passa a ser muito óbvio. Muito evidente. A não ser que haja algo que o futebol também é capaz de oferecer, gols circunstanciais, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas o normal seria o Flamengo empatar ou ganhar. E foi o que aconteceu numa jogada em que, espertamente, com velocidade, o Flamengo trocou passes. E já no final do jogo fez o gol da vitória. Mas, como eu te dizia antes da gente entrar no ar agora no segundo bloco, podemos falar sobre o pênalti do Roberto agora? Vamos chegar já. Vamos chegar já no pênalti. Já. Vou abrir aqui com o Elton para falar também. A gente vai chegar, a gente vai colocar a imagem. Claro. E a gente vai debater, porque é um assunto à parte. Sim. É um assunto à parte no jogo de hoje. Inclusive, mexeu com o resultado. Sim. Tudo bem que o Roberto foi lá e fez o gol dele. Ele se recuperou e essa é uma parte importante dessa história. Mas sem dúvida. Ele se pôs numa situação complicada. Você queria falar alguma coisa que eu vou passar para o Elton? Não, pode passar. A gente vai falar do pênalti depois. Vamos nessa sim. A gente estava na redação, né, Elton? E tô falando aqui de como o Flamengo saiu do zero e construiu a vitória dele, né? Num primeiro tempo muito ruim. É engraçado como o Flamengo passa essa sensação de que a qualquer momento vai acontecer o gol do Flamengo, que o Flamengo vai conseguir sair da enrascada, que o Flamengo vai conseguir melhorar sua condição no jogo, que o Flamengo tem... E isso fica muito claro, a gente falando das substituições, né? Então, durante o segundo tempo, o Corinthians faz 1-0, aí o jogo começa a ir mudando aos poucos, aí uma substituição aqui, outra ali, a coisa vai mudando de figura. Não é que o Flamengo fica avassalador de uma hora para outra, o Flamengo vai construindo com muita paciência, se reconstruindo no jogo com muita paciência. E a gente fala, o Flamengo vai fazer um gol, hein? O Flamengo vai fazer um gol do Flamengo. Tá mais perto, o Flamengo fazer o segundo, e nem era um massacre. Sim. Mas a forma como o Flamengo conduz, em alguns jogos o Flamengo parece uma naja, né? Sim. Tá ali, tá quietinho, parece que não vai fazer nada, quando você vê, pegou e aí já era. É o que acontece mesmo, William. Boa noite para você, companheiros fãs de esportes. Eu acho que vários fatores contribuem para isso, né? Os jogadores que chegaram no meio da temporada já estão adaptados às competições, a forma como os adversários jogam não a Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Acho que isso ajuda demais o elenco entender como lidar com determinados jogos. O Flamengo, ele flerta com algumas situações dentro dos jogos, não necessariamente no mesmo padrão. O jogo contra o Estudiantes, o Flamengo poderia ter matado na ida, né? Vamos lembrar como o Flamengo começou o jogo. Parecia que ia matar a partida. Sim. Já nos 15, 20 primeiros minutos. E houve uma queda de rendimento, foi o contrário, né, do que aconteceu contra o Corinthians. O jogo da volta contra o Estudiantes também. É um time que sentiu dificuldades para jogar contra um adversário que conseguiu pressionar o Flamengo muitas vezes no campo de defesa do Flamengo. Então acho que eles começaram a lidar com essas nuances que as competições trazem, né? Mata-mata, que é bem diferente, o mata-mata de uma competição internacional, no campeonato de pontos corridos, que você tem que gerenciar calendário, gerenciar pulmão, né? Sim. E isso é importante também. Mas esse jogo do Corinthians, ele traz algumas questões interessantes, porque a gente não pode dissociar do que o outro lado ofereceu. Sim. Porque o Corinthians partiu dessa ideia de 3 zagueiros, sendo que um deles o Ranieri fechando pelo lado esquerdo. E aí houve um duelo individual, né, do Carrascal com o Ranieri, que criou muitas dificuldades ali. Eu acho que esse embate aconteceu muitas vezes, principalmente no primeiro tempo. E eu acho que o Corinthians se salvou muito mais, não no sentido de que se defendeu bem, mas o Flamengo não encaixou o seu jogo que a gente viu encaixar no segundo tempo. Eu acho que vai muito mais, acho que flerta muito mais com a capacidade do Flamengo em decidir, que não aconteceu no primeiro tempo, do que necessariamente a capacidade do Corinthians em se defender, e acabou conseguindo no primeiro tempo se defender razoavelmente bem. E aí vem aquela coisa de você ter um banco de reservas que transforme a forma do time jogar. Que é aí que eu acho que não é você ter quantidade, você ter 22 jogadores. Porque uma coisa é você ter 22 jogadores, 11, aí você tem 11 iguais no banco de reservas. Se sai o Alexandro, entra o Vinha ou entra o... Não é dessa forma. Você tem 22 jogadores que conseguem transformar a forma da equipe de jogar. Sim. Porque o Luiz Araújo joga de uma forma, é um ponta como o Samuel Lino. Mas é um cara que traz pra dentro, é um cara que tenta um último passe. O Samuel Lino é o cara que abre o campo, é o do 1 contra 1. Você tem caras diferentes que transformam o jogo. Então o Felipe Luiz diz, o que é esse jogo, o que eu preciso
nesse jogo agora para fazer o Flamengo jogar diferente? O Samuel Lino não está conseguindo vencer o Mateuzinho num contra um. Eu vou trazer um cara que vai buscar o jogo interno e vai incomodar o lateral adversário. O Plata, ele joga de uma forma, o Arrascaeta joga de outra. O Arrascaeta saindo de dentro para fora para fazer essa dobra ali com quem está jogando pela esquerda. Troca de posição com o Luiz Araújo. Hoje ele jogou um pouco mais recuado com ele colocou o Jorginho no banco de reservas, né? Começou com o Saul fazendo a função ali quase de primeiro homem do meio campo, que com a fase ofensiva é um cara que distribui, mas a fase defensiva já tem um pouco de dificuldade. Que é um cara que está se adaptando aí no futebol brasileiro, um time sem a bola, simeonista como sabe defender, mas é diferente. Então acho que o Flamengo tem repertório. Não é só você ter 22 componentes de uma orquestra. Sim. Os caras sabem tocar instrumentos diferentes. Exatamente. E eu acho que isso e várias composições diferentes. Você citou aí a questão do primeiro tempo que a gente está falando aqui. Algum de vocês, porque o Rossi, na saída, no intervalo, ele citou a questão física. Ele falou do primeiro tempo e tudo, mas que a questão física está pegando um pouco também, não está conseguindo desenvolver da forma que desenvolve, porque teve viagem e tal, sequência de jogos e tudo. Vocês concordam com o Rossi? Vocês sentiram que o primeiro tempo do Flamengo, e algumas peças também não vinham, muito mal e tal. De novo. Foram questões mais individuais, questões que têm mais a ver com o Felipe Luiz, ou tem a questão física prevalecendo? Na minha visão, foi mais questão do Felipe Luiz ajustar. Tá. Assim, pra mim foi por exemplo, o Corinthians sai com 3 zagueiros. O Ranieri, o Felipe Luiz teve que esperar o jogo começar para entender que o Ranieri não seria volante e que ele seria um zagueiro pelo lado esquerdo. Tá bom, o jogo começou. Passaram-se 10 minutos, 15 minutos. Tá o Ranieri virando a bola no Mateuzinho, que tá aqui nas costas do Samuel Lino do Vinha. E não teve ajuste. Do outro lado estava acontecendo a mesma coisa. O Carrascal, De La Cruz e o Emerson Royal. Estavam os 3 pelo lado direito. Tanto que chegou um determinado momento do primeiro tempo que o Felipe Luiz estava tentando orientar o Carrascal lá do outro lado. Para saber se o Carrascal estava olhando para o Felipe Luiz assim para saber, eu vou no Ranieri para dar o bote ou eu fico aqui porque o Bidu está nas minhas costas. Mas essa é a prova da confusão, né? Exatamente. Porque justamente o que o Corinthians fez era com o único objetivo de gerar essa dúvida, dos dois lados. Exatamente. Por isso sempre havia espaço pelas laterais por causa disso. O Samuel Lino estava na dúvida se ele dava o bote. Tanto que o gol, a jogada do pênalti, não o gol, né? Porque o Yuri Alberto bateu daquele jeito, mas a jogada do pênalti sai quando o Léo Ortiz vai dar um bote no Guinegão, na ala esquerda, ainda no campo do Corinthians. Tava todo mundo desarrumado, ninguém sabia quem tinha que marcar quem. O Léo Ortiz sai na caça do Guinegão, que tá lá atrás. E aí abre um clarão. E aí consegue sair o passe, se eu não estou enganado, é do Bidu, né? O Yuri Alberto, que sai nas costas da defesa, enfim, bate a bola na trave e depois que sai a penalidade. Então tinha um desencaixe ali nítido para mim. Então eu entendo a questão física, alguns jogadores aí por conta de viagem, por conta do desgaste lá emocional, por conta da cobrança de pênalti, mas eu não vi questão física no primeiro tempo do Flamengo, não. Foi questão tática. Os 3 zagueiros com os 2 alas, o Felipe Luiz ele ficou ali perdido no encaixe. Ele não soube, no primeiro tempo, resolver a questão que estava acontecendo do Dorival Júnior com os 3 zagueiros de 2 pontos. Tanto que no intervalo ele já vem com 2 mudanças e ali sim, ali ele acertou. No primeiro tempo ainda, ele tenta acertar com o Saul. Botando o Saul desce ali, faz uma linha de 3, vamos tentar sair, só que nem assim. Você teria mudado no primeiro tempo ainda? Então, a questão... Faria isso? É muito difícil o treinador fazer isso. É difícil fazer isso, mas do jeito que tava, ele teria que abrir mão de um dos 2 meias, né? Ou a Arrascaeta ou o Carrascal, ainda bem que ele é o treinador, não sou eu, mas ele teria que abrir mão de um dos 2 para tentar ou colocar um zagueiro ou um volante, para pelo menos igualar a linha de 3, porque do jeito que tava, o Flamengo não estava conseguindo igualar a marcação. O que aconteceu? Quando o Saul baixou para fazer 3 zagueiros, o De La Cruz ficou sozinho no meio. O Carrascal e o Arrascaeta não acompanharam o movimento, eles não desceram. Então foi aí que o Breno Bidon teve mais espaço ainda do que ele já estava tendo. Então rolou uma confusão danada. Então o Felipe Luiz, naquele momento, para mim, né, a minha opinião, agradeceu que acabou o primeiro tempo para ele conseguir acertar. Tanto que ele já volta com o Alexandre e o Danilo para justamente ter um pouco mais de qualidade na posse da bola e ali igualar numericamente, né, ter um pouco mais de tranquilidade, assim que eu digo, porque o segundo gol, e a gente vai falar depois, sai lá do Rossi. É uma saída de bola com o Rossi lá atrás que o Corinthians sobe, aperta a marcação e depois que vai resultar no lateral. Então assim, o Felipe Luiz conseguiu no intervalo
ajustar a marcação que não conseguiu durante o primeiro tempo todo. Porque se o Saúl já tem uma limitação para jogar à frente da defesa, o Dela Cruz, então, nem se fala, né? Sim. Você fica muito desprotegido ali. Então o Corinthians conseguiu trabalhar com muita associação, Guinegão com o Bidu, Bidon com o Mateuzinho. O primeiro tempo do Bidon foi primoroso. Foi absurdo a liberdade que ele teve para jogar, a bola que ele jogou. Então, assim, acho que o Corinthians é uma noite para muito arrependimento, né? Pelo que não fez. Pelo que não fez.